Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de junho de 2024. IBGE, analfabetismo recua e atinge 11,4 milhões, taxa é maior entre pretos. Parte 1. O índice de analfabetismo recuou, mas há ainda 11,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais no Brasil que não sabem ler ou escrever um bilhete simples. Idosos, pretos e pardos e moradores do Nordeste são os mais afetados, diz o IBGE. A taxa de analfabetismo no país caiu de 9,6% em 2010 para 7% em 2022. Isso significa que, nesse período, cerca de 2,5 milhões de pessoas de 15 anos ou mais deixaram de ser analfabetas. Eram 13,9 milhões 12 anos antes. As informações integram o Censo 2022 e foram divulgadas pelo IBGE na sexta-feira, 17/05. É o menor índice registrado desde 1940, quando mais da metade da população, 56%, não era alfabetizada. Após 4 décadas, em 1980, houve aumento de 30,5 pontos percentuais na taxa de alfabetização, passando para 74,5%. Finalmente, depois de mais 42 anos, o país atingiu um percentual de 93% em 2022, um aumento de 18,5 pontos percentuais em relação a 1980. Em 2022, havia 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais no Brasil, das quais 151,5 milhões sabiam ler e escrever. O IBGE informou que, neste momento, optou por divulgar as informações referentes a esse recorte etário por ser o mais utilizado, internacionalmente, para a aferição da taxa de alfabetização. O comentário de Allan Kardec à questão 685 esclarece sobre o trabalho e a educação. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Kardec enfatizou a importância da educação como condição para o processo evolutivo humano, entendido nos seus aspectos intelectuais e morais. Kardec via a educação como um remédio eficaz para o combate ao mal em geral e às más tendências que o espírito manifesta desde cedo e que devem ser observadas pelos pais. Estes são os primeiros educadores da criança.
Afirmou, ainda, o que só a educação poderá reformar os homens. Neste contexto, escreveu no seu livro Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, quando ainda se encontrava investido da personalidade política Leon Denis Rivail, todos falam da importância da educação, mas esta palavra é, para a maioria, de um significado excessivamente impreciso. Em geral, nós a vemos somente no sistema de estudos, e este equívoco é uma das principais causas do pouco progresso que ela obteve. Uma outra causa desse atraso prende-se a um preconceito, geralmente admitido, contra tudo o que se une a essa profissão, dela afastando uma infinidade de homens que, por seu mérito, poderiam contribuir para o seu adiantamento. A educação, a arte de formar homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir-os do vício, de desenvolver sua inteligência e dar-lhes instrução adequada às necessidades. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. A educação espírita valoriza todas as conquistas no campo da inteligência humana, mas prioriza a melhoria moral, porque, enquanto o conhecimento intelectual tem como base a instrução, o conhecimento moral atende ao propósito de educar o ser imortal. Daí o codificador afirmar que a educação é fundamental até para os problemas econômicos, há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Em relação à questão moral, considerada como pilar da educação espírita, temos a dizer que a melhoria moral do espírito, que é a questão essencial, nem sempre é considerada com a seriedade que merece, sendo relegada à filosofia ou à religião. A formação moral do indivíduo continua sendo estrategicamente abafada pelos recursos tecnológicos ou por métodos e processos pedagógicos, teóricos e reducionistas, que camuflam a realidade porque não querem ou não sabem enxergar o indivíduo como um ser integral, que antecede e sobrevive à morte do corpo físico. Sem educação moral, ou com uma educação moral de superfície, dificilmente os indivíduos se transformam em pessoas de bem. Daí o codificador considerar com a lucidez que lhe era característica, quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam. Quando essa arte educação moral for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.